Eu gostaria, com essa palestra e com essa parte minha aqui, a gente dar um briefing para vocês, dar um panorama de como funciona o transporte no Brasil, como funciona o transporte rodoviário no Brasil e como funciona o transporte no agronegócio no Brasil, né? E essa palestra tem o objetivo de escancarar esse panorama, porque alguns processos que a gente faz, vocês podem achar um pouco estranho, né? Por que a gente faz dessa forma? E com a palestra, eu gostaria de mostrar para vocês por que a gente subcontrata, por que a gente contrata terceiro, por que às vezes a gente contrata um cara e não consegue checá-lo direito como deveria ser, né? Então, eu vou dar um panorama normal e inteiro do transporte rodoviário. E depois a gente entra especificamente no agronegócio, vocês entenderem o nosso segmento. E como eu falei no começo, não há nenhuma intenção de mostrar para a polícia o que ela tem que fazer. E sim, escancarar o nosso segmento para depois a polícia fazer as estratégias e, com a nossa ajuda, se a gente puder fazer, né, combater esses criminosos. Bom, eu escolhi o tema da palestra, transporte rodoviário de cargas, o Brasil anda em caminhões, porque há uma onda no momento aqui, desde do atual governo federal, em tentar mudar a matriz de transporte no Brasil, né? Isso não necessariamente para a gente é uma coisa ruim, né? Mas se cria nisso aí uma desinformação, né? Como que se o Brasil fosse reduzir o volume de carga em caminhões, a gente fosse reduzir a quantidade de caminhões existentes. Isso dificilmente vai acontecer, muito pelo contrário, a gente deve aumentar. Um dos exemplos que eu dou é o próprio terminal de Rondonópolis, o terminal do trem. Quando o terminal veio para Rondonópolis, estava em Altaraguaia há muitos anos, foi feita a extensão para Rondonópolis. A quantidade de caminhões cresceu enormemente. Por quê? Porque o agronegócio respondeu de forma positiva, com maior produção, a uma logística um pouco mais eficiente, né? Então, a gente tem certeza que a matriz de transporte, alterando um pouco, vai aumentar a necessidade de transporte rodoviário. Porque o transporte rodoviário é o único transporte que a gente chama, que faz porta a porta. A gente não consegue botar trem em todas as fazendas, barcaça em todas as fazendas, então a gente tem a necessidade sempre de ter transporte rodoviário de carga. Então os caminhões sempre vão estar presentes, o Brasil sempre vai andar sobre os pneus. Então esse é o nosso mar de oportunidades, problemas e benefícios, né? Então, os caminhões, os senhores não percebem muito os caminhões quando eles estão andando, né? Mas quando eles param, é um problema sério. A matriz de transporte são os meios ou modais por qual a gente faz a movimentação de mercadorias. Eu estou falando aqui de mercadorias, mas tem modais de transporte de pessoas, enfim, né? E eles são rodovias, ferrovias, hidrovias, dutos, né? E o aéreo. Basicamente, são os modais que existem para fazer transporte de grande porte. Bom, a gente tem, então, 60% rodovias, 20% ferrovias, 13% aquaviário, 4% dutos e 0,4%. Aqui é onde o governo federal, ele quer equilibrar, ele fala em equilibrar essa matriz de transporte. Então, aumentar ferrovias, aumentar o aquaviário, né, os dutos, para reduzir a participação do modal rodoviário. Mas a gente vai ver que a gente não consegue reduzir a quantidade de caminhões ou de volume transportado em caminhões. Essa aqui é uma comparação com os modais dos outros países, muito por conta disso aqui que o governo insiste um pouco na alteração de mudança. Então a gente tem Japão, na Europa, Estados Unidos, uma coisa um pouco mais equilibrada, né? Isso aqui é mais de curiosidade. E essa aqui é uma outra, onde mostra as ferrovias nos Estados Unidos e as ferrovias no Brasil. Isso aqui é um dado de 2006, então eu não achei um gráfico mais atualizado dos Estados Unidos, e eu deixei esse comparativo. É só para a gente saber. No Brasil, a gente tem em torno de 8 milhões de caminhões.
3 milhões de caminhões são de fazer frete, de terceirizar serviço, segundo os dados da NTT. E 5 milhões são aqueles caminhões próprios. O cara tem um caminhão para trabalhar na fazenda, ele tem uma indústria, ele puxa só os produtos próprios, né? Então, os Estados Unidos, eles têm 22 milhões de caminhões. Então, esse aqui é o que eu falo. O transporte ferroviário ou dutoviário, ele não vai reduzir a quantidade de caminhões. A gente sempre vai precisar caminhões, vai precisar mais caminhões, e a gente vai precisar fazer a integração entre o produtor e o modal que estiver recebendo, né? Então, a gente vai ter caminhões em barcaças, em navios, em trens, ou diretamente na indústria. Logística do Brasil em números, a gente tem aí, segundo os dados da CNT, 12% do PIB brasileiro é logística, né? O PIB estimado para esse ano, 2,5 trilhões de reais, então mais ou menos uns 300 bilhões circula na área de logística. E como o transporte rodoviário é um pouco mais de 60% desse volume, 190 milhões são somente de transporte rodoviário de cargas, né? O agronegócio. O agronegócio que é o nosso objetivo aqui, porque ele possui algumas características que os outros modais eles não têm, né? Ele se vale de negociações antecipadas, né? O que significa isso? Significa que a soja que está sendo puxada hoje, ou que está sendo o milho que está sendo puxado hoje, muito que provavelmente foi vendido ano passado, né? Então a gente tem um mercado que trabalha com expectativas futuras. Quando o produtor ele vende antecipadamente a sua produção, ele busca segurança no mercado, ele busca previsibilidade, né? Ele assume um certo risco de não estar pegando o melhor preço, né? De o mercado virar no momento da comercialização. Mas isso também traz uma questão da área de transporte. Por quê? Quando a trade vai comprar o produto do produtor, ele precisa dar o preço. E o preço vai ter que estar todos os itens incorporados. Então, quanto custa a soja, quanto custa o frete marítimo, frete ferroviário e também o frete rodoviário. Então, um ano antes da execução, na média ou menos, a trading ou o comerciante ele precisa saber que vai pagar naquele frete. E aí a gente começa a entrar no nosso problema aqui, né? Se eu for cotar um preço de frete contabilizando o meu ativo, o meu caminhão, o caminhão que hoje está custando R$1 milhão, né, o meu preço vai ser X. Eu vou dar um preço para ele considerando todos esses custos. Se eu for dar um preço para o meu cliente lá, para o embarcador, considerando o mercado de transporte, considerando o caminhão terceiro, o caminhão daquele lá do Rio Grande do Sul, que deixa sua família e vem aqui para o Centro-Oeste para fazer a safra, que a gente chama, ele vai ficar aqui um mês, vai para o Goiás, depois vai para a Bahia, depois volta para o Paraná, vai para o Rio Grande do Sul. Esse caminhão migrante, eu vou ter um outro valor de frete. Um valor que vai considerar o mercado naquele momento. Se eu tiver que fazer todo o transporte do agronegócio com caminhões próprios, em algum momento do ano eu vou deixar caminhões parados, porque eu tenho safra e entre safra. Então, eu tenho um volume grande para movimentar, como o Cândido falou. O calendário do agronegócio tem essa característica de você ter safra e entre safra. Então, eu deixo... eu acabo tendo um problema, né? Eu vou passar um preço de frete considerando o meu ativo com preço alto, ou eu vou considerar o mercado e vou tentar buscar esse caminhoneiro lá no pátio do posto, no momento da execução. Então, o agronegócio funciona muito através dos agenciadores, por isso que a gente existe.
porque a gente vai conseguir fornecer um preço de frete para o embarcador mais adequado, onde ele vai conseguir comprar do produtor com um preço mais interessante que a sua concorrência, né? Só que a gente cria um risco, porque nós, transportadores, e o embarcador, que estamos nessa, a gente não sabe exatamente quem vai estar lá naquele momento para a gente contratar. E aí que começa o nosso dilema e o nosso problema, né? Então, além disso, o agronegócio depende de mercado internacional. Essa questão da antecipação dos negócios, elas são por conta também do mercado internacional. O chinês lá que vai comprar, ele não pode querer comprar, o Alexandre sabe, né? Ele não pode ligar amanhã e falar, a Margem, entrega para mim amanhã lá em Paranaguá. Às vezes não tem produto, né? Então, essas questões, elas são bastante críticas dentro do mercado de agronegócio. E elas são bastante complexas. Não é uma coisa simples da gente resolver. E aí que aponta essa sazonalidade, né? Então, a gente tem safra e entre safra, que é o mercado internacional funcionando de uma maneira muito antecipada, porque o navio do Brasil para a China demora 45 dias de trânsito, né? Então, se o chinês está precisando na fábrica dele lá, farelo de soja ou soja para fazer ração, ele tem que se programar 45 dias. Se der o trânsito de Rondonópolis de trem para Santos, são 8 dias, né? Sorriso para Rondonópolis mais 2. Então a gente tem aí 55 dias se a soja estiver lá no barracão, né, Alexandre? Dificilmente está, né? Mas então, eu gostaria de dar esse briefing para vocês, para a gente começar a entrar no nosso segmento. Por que a gente tem o problema na hora de contratação, né? Então, também a gente tem um monte de variáveis dentro desse mercado agronegócio. O clima, dólar, a bolsa, né, o consumo mundial, a instabilidade política, e ele funciona com uma dinâmica própria. Então, isso provoca também, dentro do nosso segmento, às vezes fala, pô, Carlos, mas o que isso aí tem a ver com roubo de carga, né? O roubo de carga, roubo de fertilizante ou roubo de outros produtos, né, ele acontece na fragilidade da nossa contratação, quando a gente está trabalhando com terceiro. Dificilmente vocês vão ver roubo de carga, adulteração de carga com frotas. Lembrando que os associados têm 5 mil caminhões de frota. Então, dificilmente você vai ver esse tipo de problema com o caminhão da frota do associado, da frota do transportador que tem a responsabilidade junto ao seu embarcador. Por quê? Porque é funcionário da empresa, já tem crivo de contratação, você tem rastreador nos caminhões, checagem de minuto em minuto, de 20 em 20 minutos, aonde está o caminhão, posicionamento. Então, isso vai acontecer quando a gente precisa terceirizar o serviço. Não que a gente não tenha alguns casos de frota, a gente teve, mas é a grande minoria. Quando a gente terceiriza, a gente bota um outro prestador para dentro de casa. Coloca uma carga do nosso cliente em cima do caminhão dele. E a gente fica com menos poderio de checar, de acompanhar a viagem dele. E aí que começa o nosso problema. Só que, às vezes, a gente tem uma questão bastante interessante com o clima. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando a gente faz contratação de porto, o cara vai exportar soja, ele precisa contratar um porto. Ele ganha 15 dias livre no porto. Então, você vai exportar por aqui, eu vou te dar 15 dias livre. Então, você bota seu produto por 15 dias, e em 15 dias você tem que carregar o navio. Às vezes, a soja, o plantio de soja aqui no Mato Grosso atrasa 15 dias. Atrasou o plantio, atrasou a colheita, atrasou a entrega. Saiu da minha janela do meu fornecedor. Então, há uma pressão de carregamento por parte do cliente por conta do negócio muito grande. E a pressão vem de cima. O nosso cliente nos pressiona, as empresas pressionam as suas equipes frouxam no cadastro e na checagem, e aí é um problema nosso interno, né?
Então a gente começa, não é bem isso, mas a gente começa a contratar qualquer um. Né? A contratar qualquer um. Não bem qualquer um, mas a gente começa a afrouxar um pouco. Por quê? Porque a gente precisa carregar, a gente tem volumes para cumprir. Né? Não é uma desculpa, mas é uma realidade do segmento. É assim que acontece. O mercado do agronegócio ele é um mercado com muitas variáveis. Né? A gente tem clima, bolsa, consumo mundial, instabilidade política. E ele funciona com uma dinâmica própria. A instabilidade política, ela afeta diretamente dólar, mercado internacional. Né? A gente tem consumo mundial. Tem mais gente comendo. A gente precisa mais produto para fazer ração, para gerar esses animais para o consumo lá no fundo. Então, o mercado ele acaba sofrendo com várias variáveis, e cada uma de um tipo. Aí está tudo meio controlado, né? O clima está mais ou menos controlado, o dólar está mais ou menos estável, consumo mundial também, a política está mais ou menos estabilizada, aí estoura uma guerra. Aí o preço do combustível sobe, dispara, né? As dificuldades logísticas de se mandar navio aumentam. Então, é um mercado bem complexo, por isso que eu falo que ele funciona com uma dinâmica própria. E como funciona a formação do preço de frete? É importante entender sobre a formação do preço de frete, porque ali que está a chave de um dos nossos problemas, de uma das nossas características, que é a terceirização. Por que se terceiriza? Eu dei uma brifada para vocês antes, falou um pouquinho, mas agora vocês vão conseguir entender por que a gente faz essa contratação. Se a gente tem tanto problema com o terceiro, né, por que a gente continua contratando terceiros? Né? Primeiro, você já sabe que nem todo mundo é mau, a maioria é bom, né? É que os maus eles se destacam mais. Né? Mas a gente tem problemas safra, né? A gente tem safra entre safra, isso afeta o clima. Quando começa exatamente... O Cândido falou aqui para a gente trabalha com o mercado do agro. O mercado do agro do calendário, mas na prática ele é um pouco diferente. Porque eu dependo muito mais do dia da chuva do que do dia 1º de outubro, por exemplo. Né? Então isso interfere diretamente nos preços de frete de rodoviário. Claro que a origem e o destino, aonde está, para onde vai. O modal de escoamento, a gente tem trem, não tem trem, tem barcaça, tem navio. Né? E os imponderáveis, que a gente não tem como controlar. Então, influencia a própria guerra, barreiras sanitárias, a pandemia. Né? Tudo isso aí influencia o nosso mercado. Desemboca nos roubos de carga? Sim e não. Né? O mercado de fertilizante. Eu vi uma notícia semana passada que o mercado de fertilizante subiu 350%, o valor do adubo. Quando o cara vai lá roubar um banco e tem que enfrentar o policial armado, ou ele vai tentar aliciar um motorista para tentar roubar uma carga de 300 mil, onde é que ele vai primeiro? Né? Então, isso acaba influenciando diretamente o nosso mercado. Né? A gente está falando de uma coisa genérica, mas tudo influencia esse mercado de contratação de autônomo e empresas, porque não são só autônomos. Às vezes a gente bota a culpa só num segmento. Né? A diferença aqui entre frota dedicada e agenciamento. Frota dedicada é aquele meu caminhão da frota que vai prestar serviço para o meu cliente. Dedicado. Vou lá da Yara, falei, Yara, eu vou puxar os seus produtos no caminhão. Rastreador, motorista verificado, motorista certificado. Ou o agenciamento. Né? Falou, Yara, eu vou transportar o seu produto, sou 100% responsável por ele, mas vou contratar o caminhão que eu puder aí no mercado para mim poder reduzir valores de frete. Então, está diretamente relacionado à contratação de um ou outro caminhão da frota ou caminhão agenciado com os custos do frete. Aí o cliente pode falar assim, cara, mas eu preciso movimentar essa mercadoria em tanto tempo. Eu falei, tá bom, aí eu te cobro mais caro.
e eu coloco o meu caminhão da frota. Tem momentos que ele vai falar, ok, né, eu preciso mesmo, eu pago uma diferença e boto no contrato, e se você não cumprir é multa. Ou ele fala, cara, eu não posso pagar esse preço, o mercado, meus concorrentes estão precificando esse valor mais baixo, e eu aceito que você agencie, subcontrate caminhões do mercado, e com isso a gente corre um pouco mais de risco. Né? Então, a questão frota-agenciamento, ela é totalmente monetária. É uma questão de grana. Né? Vamos fazer com que o frete saia mais barato ou mais caro. Para dar um panorama para vocês do volume de fertilizante, o Brasil mais ou menos, e a Yara vai atualizar esses números à tarde, né? Mais ou menos 43 milhões de toneladas de fertilizante no Brasil. Vocês viram aí que o problema é lá na Rússia, né? A Rússia e a Bielorrússia, que é uma república vizinha da Rússia, eles são grandes fornecedores de cloreto de potássio. O Brasil não tem muitas minas de cloreto de potássio. Deu uma guerra lá, o Bolsonaro já estava programado, mas foi para lá. Uma das pautas foi que eles mantivessem as rotas e a venda de fertilizante para a gente, porque a gente tem um problema sério se isso é cortado. Você vê como as coisas estão todas elas interligadas, né? Então, o Brasil produz aí, utiliza 43 milhões e é mais ou menos um mercado de 40 bi. Né? Você vê, o preço do adubo subiu tanto que é quase R$1.000 a tonelada. Né? É um mercado gigante, é um dos maiores mercados do mundo. Né? E o Mato Grosso, o Centro-Oeste de um modo geral, pelo seu tipo de solo, a gente aqui, área de Cerrado, aqui Mato Grosso do Sul, Goiás, uma parte da Bahia, a gente utiliza doses de fertilizante mais alta que regiões do Sul. Né? Então, o nosso consumo de fertilizante é maior ainda. A gente tem, só para os senhores terem uma ideia, por que esse problema de adulteração de carga e roubo de fertilizante veio para Rondonópolis? Né? Não é uma coisa nova, é uma coisa bastante antiga já. Né? Mas ele acabou vindo para Rondonópolis porque a gente, com o advento da vinda do trem para cá, muito fertilizante que vinha de caminhão de Paranaguá direto para as fazendas, começou a vir via trem por Cubatão, para Rondonópolis. Rondonópolis, ou interna aqui, entrega para as fábricas, ou entrega do trem direto para as fazendas. Então, em Rondonópolis, a gente tem hoje 14 mil toneladas de fertilizantes sendo movimentadas por dia, todos os dias do ano. A gente tem um momento que tem safra, e entre safra, é verdade, mas a movimentação de fertilizante em Rondonópolis, isso a gente está contando, chegada. E mais 14 mil saída. Né? Então a gente tem um volume de fertilizante enorme aqui, um dos maiores locais do país de movimento, tirando os portos, né? Mas quando chega o navio é 30 mil toneladas, 50 mil toneladas. Mas de movimentação, misturas, né? Ou venda direta ao consumidor, seguramente é o local com maior volume no Brasil. Por isso que essas quadrilhas acabaram vindo, se estabelecendo e criando raízes aqui. A gente está aqui para começar a dessecá-las. Frete do fertilizante. A gente tem uma questão no fertilizante bastante interessante. O fertilizante, a gente chama que o frete de fertilizante é um frete retorno. Os motoristas, os caminhoneiros não gostam muito desse tema, porque ele sugere que, já que você está retornando a sua origem, eu posso te pagar um valor menor. Então, há uma sugestão. Só que há uma correlação um pouco mercadológica nessa questão dos valores de frete de fertilizante. A gente tem
43 milhões de toneladas de fertilizante no Brasil. Quantas toneladas de grão? 220 milhões. Então, os fertilizantes, eles representam 20%, mais ou menos, do montante de grãos. Então, claro que não é todos os grãos que vão para os portos, né? Mas grande maioria, esse grão é levado pelos caminhões. Vamos pegar um exemplo bem prático aqui do Mato Grosso. Carrega lá em Sorriso para Rondonópolis. Então, cada 1.000 caminhões que vêm para cá, somente temos 200 cargas retornando, né? Por conta da questão mercadológica. Então, oferta de caminhão versus oferta de produto, demanda de fertilizante. E isso acontece em todos os portos. A gente acontece lá em Paranaguá, lá em Cubatão, lá em Rio Grande. Então, o porto que recebe grão, geralmente, ele nacionaliza o fertilizante. Só que aí fica uma conta injusta para o caminhoneiro, né? Ele acaba, como tem uma oferta muito grande de caminhões, os preços de mercado caem. E aí é um outro problema que a gente tem, né? O cara fala assim, mas eu estou recebendo muito pouco. Então, eu posso fazer uma sacanagem. Ou não. Né? Só que isso é uma coisa praticamente impossível de se mudar, porque isso aqui, é mercado purinho, é oferta e demanda, não tem o que fazer. Foi muito discutido em Brasília as questões do governo federal proibir frete retorno. Ser proibido. Eu falo, a tabela de frete tentou fazer isso, né? Mas o mercado, ele é... Quando a gente tem uma atuação estatal em um determinado modelo de negócio e alguma coisa que o Estado quer impor ao mercado, o mercado reage de uma outra forma. Quando foi implementada a tabela, muitos embarcadores, como iam ter que pagar um frete para o mercado muito alto, compraram um caminhão próprio. É uma resposta do mercado às questões de regulação estatal. Então, a regulação estatal não funciona. A gente precisa entender essa dinâmica para saber que as outras questões estão acontecendo, né? E também a gente tem a sazonalidade, porque a gente teve uma atuação do GAECO e eles recuperaram 400 toneladas de adubo que foram roubadas na fazenda. A importância da patrulha rural. Esse crime foi feito na fazenda, porque o produtor rural, ele entende que há uma necessidade, uma demanda muito grande de consumo de fertilizante. Se ele deixar para comprar muito em cima da hora, ele pode ter dificuldade de receber esse produto no tempo certo. Como eu falei antes, tem o clima. O clima ele não dá muito aviso. Então, ele sabe mais ou menos quando vai plantar, mas não tem certeza. Então, ele procura trazer esse fertilizante para a sua fazenda, né, o quanto antes possível. Só que aí a gente gera um problema. Ele não tem um lugar adequado para guardar, porque é um volume muito grande. Colocam lá na roça. Às vezes eles descarregam o caminhão lá na roça. Provavelmente vocês já viram aqueles montes de adubo lá na roça. Um mês antes, agora, que não chove, o pessoal começa a largar lá. Não é com uma lona. E aqui em Alto Garça, Sorriso, Sinop, Nova Biratã, tinha quadrilhas especializadas, iam à noite lá e roubavam o fertilizante lá furtavam, né? Furtavam o fertilizante lá na roça. Então, a sazonalidade, ela também tem mais esse detalhe, né? Que o produtor ele quer se precaver e aí ele compra bastante. Não consegue deixar na sede da fazenda, larga lá onde é que ele já vai utilizar e acaba tendo uma outra modalidade para acabar furtando. Bom, os caminhões. Dá um panorama para vocês do mercado de frete. Segundo a NTT,
a gente tem mais ou menos 3 milhões de caminhões no país. Esses são caminhões que são contratados para fazer serviço. Porque a gente tem mais ou menos uns 5 milhões que são caminhões próprios. Eles não precisam ter registro na NTT. Então, ele vai somente transportar produto próprio, né? Ou uma indústria que faz, ou o produtor só vai usar esse caminhão na fazenda para puxar seus produtos, né? E os 3 milhões, desses 3 milhões, 500 mil, um pouco menos, 496, eles são autônomos. Autônomos, eles são pessoas, CPFs, que têm um caminhão. E ele mesmo dirige, né? Então, o governo separa essas categorias entre empresas de transporte, autônomos, que é o TAC, Transportador Autônomo de Cargas, e as cooperativas de transporte, por uma questão de controle. Quem é um autônomo, ele não precisa gerar documentação fiscal, né? Uma empresa gera para ele e depois ele declara no imposto de renda. Então, geralmente, a gente tem ex-funcionários de empresa, compraram um caminhão, e ele mesmo dirige o seu próprio caminhão, e ele fica inscrito nessa categoria. Um dos grandes problemas que a gente tem nessa categoria é a dificuldade em responsabilizá-lo por um problema na carga, né? Isso é um problema bastante complexo, porque um CNPJ, você chama a transportadora, né, da responsabilidade. Ele vai estar viajando, vai ser difícil até de achá-lo. E empresas de transporte e CTC, são cooperativas de transporte, são mais ou menos 200 mil no Brasil. No Mato Grosso, a gente tem mais ou menos 1,5 milhão. 1.500 empresas de transporte. Aqui em Rondonópolis, a gente deve ter umas 800. Né? Porque são empresas, às vezes, ela não tem o CNPJ aqui, mas ela tem operações aqui. Então, tem uma filial, às vezes não é o CNPJ, é apenas um ponto de negociação, né? Então, é um mar bastante grande, né? Tem diferenças de tudo aqui, né? E a gente precisa... a gente tem certas normas que regem o de transporte rodoviário de cargas, né? Mas é muita gente, é muito caminhão. E aqui é um exemplo do que a gente faz no agro, né? A gente vai lá na indústria, carrega o adubo, fertilizante, leva para o produtor rural, descarrega. Quando ele colhe, a gente vai lá, carrega o produto para ele, enfrenta as estradas e descarrega, ou na indústria, ou no local do trem, ou da barcaça, ou do navio diretamente. Então, esse é o nosso ciclo de movimentação de carga. Então, a gente está aqui em Rondonópolis, foi na Iara, carregou, vai lá em Primavera, descarrega, depois pega o grão lá, traz para cá e fica nesse ciclo. Por isso que a gente chama que esses caminhões são caminhões migrantes. Eles ficam nesse ciclo. Quando a safra começa a reduzir num determinado local, eles mudam de local. Então, eles vêm final de janeiro para o Mato Grosso. No final de março, eles estão no leste do Mato Grosso, na região do Vale do Araguaia. Né? Em abril, em Goiás. Né? E final de abril, na Bahia. E depois voltam para o Rio do Sul e recomeçam novamente o ciclo, andando sempre atrás da safra, porque na safra você tem muito produto, você tem preços de frete maiores. Então, o agenciamento é a terceirização da atividade de transporte, né, onde o transportador subcontrata. A legislação permite que eu, como transportador, eu posso terceirizar ou quarteirizar o meu serviço. Então, eu não tenho produto. Eu sou uma transportadora, vou num embarcador. Vou cara. Falar, eu quero puxar o seu adubo. Falar, você é empresa? Sim, eu sou uma empresa de transporte. Eles fazem o meu cadastro, só que eu aviso a Iara. Falo, Iara, eu não vou somente transportar com os meus caminhões. Eu vou também contratar no mercado meus agregados, enfim, outras empresas ou autônomos, mas eu sou 100% responsável pelo transporte. Então, eu que gero o documento, eu que gero o seguro, eu que pago o frete antecipado, eu que pago o pedágio. Né? A responsabilidade é minha, mas essa subcontratação ela é permitida. Né?
Os agenciadores, eles têm um papel fundamental na cadeia, porque eles recebem esse caminhão migrante. Esse caminhão, geralmente autônomos ou pequenas empresas, eles estão espalhados no Brasil. E eles chegam no local onde está acontecendo a safra no momento, e ele não tem condição de gerar nenhum documento. Muitas vezes, eles não chegam nem com dinheiro para poder fazer as suas atividades de transporte. Então, o agenciador de carga, ele recebe nos seus escritórios, naqueles mais de 1.000 que eu mostrei antes, né, o motorista, o caminhoneiro, e aí a gente dá a carga, faz toda a parte da documentação e também antecipa frete e pedágio. Uma das questões importantes, os senhores saberem, parte de agenciamento de carga, o agenciador, ele não é uma regra do mercado, mas ele geralmente antecipa 80% do valor do frete. Então, um caminhoneiro, terceiro, carregou lá na área, ele chega lá para gerar os documentos, ele recebe, além dos documentos, 80% do dinheiro adiantado. Então, ele está com a carga em cima do caminhão, ele não movimentou o caminhão para iniciar a viagem, ele já tem 80% do valor do frete e mais toda a carga para a gente fazer o transporte, né? Então, eu quero mostrar com isso só que a gente acaba aumentando bastante o nosso risco, né? Então, claro que é uma falha interna que a gente está procurando corrigir, né? E a gente tem algumas dificuldades legais. Por exemplo, eu não consigo ter um cadastro unificado nacional de caminhoneiros com problema. A gente tem empresas especializadas, como a Boni, que faz isso, mas eu preciso contratá-la e enfiar os dados. E ela vai olhar na base de dados, que eu acho que é a maior do país, se esse motorista consta lá com algum problema ou não. Mas é uma questão muito própria. Eu não consigo ter um cadastro. Por exemplo, se o motorista, como o tenente-coronel Cândido muito bem falou, ele se escondeu no mato ou em algum lugar, vendeu a carga, depois ele vai lá fazer um BO, vai lá com o doutor Belão, fala, faz um BO aqui que eu fui roubado, né? A polícia faz o BO, ele é uma vítima nesse BO. Mas como eu vou saber que ele estava envolvido, né? Então, a confecção do BO também, há uma necessidade da gente aprimorar as nossas informações no BO, principalmente como empresas e como transportadoras, né? É importante a gente entender também da sazonalidade, né? Tem momentos que a gente tem mais, como eu já estava explicando bem. E como funciona a dinâmica disso aí? Como funciona toda essa questão da transportadora? Então, as equipes comerciais vão até os embarcadores, que são as trading, são os produtores de adubo, os importadores, exportadores. E aí, até a pessoa falou, tem que fazer botar uma figura de aperto de mão, né? Mas nunca é, né, Rafael? É sempre uma briga, né, entre um e outro. E aí, a equipe operacional, ela está nos nossos escritórios, espalhado em todo o país, e ela vai atrás do motorista, né? O que é ir atrás? A gente está lá no posto. A gente tem um escritório no posto. O motorista, ele sabe onde estão as transportadoras. Então, ele vai até elas. Ela vai até no posto. Ele vai lá, na frente das empresas, estão os dados dos fretes, né? E aí, o motorista fala assim, eu quero carregar de Rondonópolis para Sorriso. Então, ele vai lá, olha, e as nossas equipes, elas oferecem o frete para ele. Só que com a modernidade, a gente começou a ter uma outra modalidade de contratação de motorista, que é os aplicativos, como o Trize. As ofertas de frete, elas estão naquele aplicativo. Então, o motorista baixa de todas as empresas e ele olha lá e ele consegue identificar uma e entra em contato com a empresa. E também os grupos de WhatsApp. Só que aí começou um problema muito sério para a gente, que é o recebimento de documentos falsos.
Porque como eu não estou ali no tete-a-tete com o motorista, não estou olhando ele, há uma facilidade maior de eu receber no WhatsApp. O cara fala, me manda a foto do sua... Eu tenho dificuldade de consultar, ou, aí é uma culpa nossa, a gente está tão atarefado com um volume tão grande, acaba reduzindo, e a gente acaba recebendo os documentos, pode ser falsos ou não, clonados, né, e acaba contratando um bandido. Né. A contratação, ela, depois do cadastramento, ela acaba acontecendo. E, como falou o tenente-coronel Cândido, aqui a gente teve um caso, então, 10 caminhoneiros estavam com os documentos clonados. Ou seja, eles pegam o documento de um veículo igual o que ele está usando. Fabrica placas falsas e coloca no veículo. Ele gera uma ordem de carregamento falsa, mas aí tem que ter uma conivência com o local do carregamento. Ele chega lá no local de carregamento, o pessoal conivente, consegue colocar esse caminhão para dentro com os documentos falsos. Eles carregam, gera nota fiscal, ele sai e ele arranca aquelas placas. Aí, meu amigo, nem com Deus a gente acha. Né? Porque a placa é falsa. Então, se a gente dá um alerta lá na PRF, falou, ó, caminhão placa tal, ele já não vai mais estar com essa placa. Às vezes esse caminhão está lá no Rio Grande do Sul. Né? Então, esse é um modelo bastante usado pelos nossos meliantes, né? E também a clonagem de CNH. Eles conseguem, não sei como, produzir CNH falsa, né? Mas num papel muito... E com isso o motorista vai lá, seu cadastro todo certinho, né? Porque geralmente o meliante ele sabe quais são os documentos que vão necessitar e já prepara isso antecipadamente. E depois ele some e você vai procurar aquele CPF, ele não existe mais, ou é de um outro motorista que nem estava naquele momento. Então, essa modalidade também é bastante usada pelos meliantes. Então, a forma de contratação é basicamente 3. Os aplicativos, que hoje é a forma mais moderna, o WhatsApp ou presencialmente. E a parte presencial ela está cada vez sendo reduzida mais. Porque o cara já tem os contatos da transportadora e sai procurando diretamente nos aplicativos. Né? Quando a gente recebe um documento do motorista para fazer o cadastro, geralmente... Se o motorista não tem cadastro da empresa, os sistemas, a TUI, que é nosso patrocinador, ele tem um sistema integrado das transportadoras e ela pode ou não dar um aviso para esse operador lá. O cara vai digitar o CPF do motorista lá. Falou, ó, querido, no nossa base de dados, esse motorista ele está bloqueado em 2 empresas, 3 empresas, por problemas que a gente... É um indicativo que a gente já tem um problema com esse CPF específico. Nem sempre é roubo, mas a questão legal ela acaba apertando a gente também na questão da checagem dos motoristas. E aí a gente fica com uma vulnerabilidade dentro do nosso subcontratação. A gente tem também um problema que a gente tem um controle parcial do autônomo. Então o caminhão da frota, lembra que eu falei antes? O caminhão da frota tem rastreador, tem uma equipe para ficar olhando o caminhão o tempo todo. A gente pode ligar para o motorista, se não atender a gente pode mandar ele embora, por desobediência a normas da empresa. O caminhão terceiro, a gente tem um poder limitado, a gente pode ligar para o motorista, sim. Agora ele pode atender ou não. Né? A gente pode pedir a localização dele? Pode. Mas tem cargas que a seguradora não exige o rastreamento da carga. E a gente não faz. Por que não vai? Porque custa.
Tudo é uma questão também de custo. Acaba ficando caro. Os aplicativos de tipo Trizzy, que faz captação de motorista e oferta de carga, eles conseguem georreferenciar os motoristas. Depois à tarde eles vão explicar melhor isso aí. Só que a gente também fica na dependência do motorista ter dados no celular dele e deixar o georreferenciamento ativado. Senão a gente também perde. Então ele pode ter isso no momento e o cara que vai fazer sacanagem, ele não vai deixar o georreferenciamento ativado. Né? Outra questão, o rastreador. A gente já teve caso aqui em Rondonópolis, onde o motorista ele cedeu para a transportadora o rastreamento da carga. Então, falou, você pode olhar aí no meu... Eu te dou a senha e o login do rastreador. Só que, geralmente, os rastreadores de caminhão, eles estão nos cavalos, não nas carretas. E aí aconteceu o quê? Essa pessoa foi monitorada, só que o caminhão ficou 2 dias no mesmo lugar. E a gente passou lá e só estava o caminhão lá. Eles tinham desengatado a carreta, engatado a carreta num outro cavalo, tinham trazido na vizinhança, aqui no Distrito Industrial, aqui em cima, feito a troca desse adubo por um adubo adulterado, né? E engataram lá no outro caminhão e foi viajar. Então, quando você vai fazer uma apreensão do motorista, ele fala, eu te dou o meu rastreamento. A gente também tem que ter esse cuidado para ver se aquele rastreamento é válido. A gente teve um caso aqui no trem, onde o motorista abriu o rastreamento. Falou, mas eu não fui em lugar nenhum. Só que quando você, pelo celular, né, quando você desliga o celular, o rastreamento, e liga só numa outra ponta, ele dá uma linha reta. Ele não dá as curvas da estrada. Né? Aí você fala, mas você ligou e desligou, você está me dando um rastreamento. De Rondonópolis ao trem não é uma linha reta. Não, mas está aí o rastreamento, eu estou oferecendo. Né? Então, também é importante a gente, como a gente vai ficar de olho nessas questões bastante práticas e simples. Então, os problemas que a gente enfrenta, documentos clonados. Né? Isso aqui virou uma febre. Um dos problemas que agravou isso aqui, os problemas não, uma das questões, e a gente não tem como sair disso, é a tecnologia que andou. Então, eu consigo pedir uma foto para o motorista, me manda no WhatsApp, eu tenho a foto do documento, eu tenho a foto da carteira da CNH dele, só que às vezes eu tenho uma deficiência interna na checagem, não tenho os convênios lá com a Boni, eu não tenho um site que eu posso dar uma olhada se a CNH, porque a polícia tem isso aqui, um sistema fechado, onde é que vocês podem consultar, uma CNH, uma placa, e a gente muitas vezes não tem. Então, essa questão de documento falso tem aumentado muito também, por essa mesma questão. Aliciamento de caminhoneiros, essa aqui é uma dos grandes problemas que a gente tem. Né? A gente teve muito problema com assalto. Há um tempo atrás, aqui, a gente tinha muito lá na Serra do Gil, problema de assalto mesmo. Os caminhões começavam a subir devagarinho, carregado com adubo, principalmente, devagarinho a serra. O pessoal pulava no caminhão, né, soltava aquelas mangueiras de freio, ou entrava pela cabine e rendia o motorista. Isso migrou um pouco, a polícia fazendo, principalmente a PRF, fazendo uns tempos, isso começou a reduzir e migrou aqui para essa MT-130, aqui entre Primavera do Leste e Rondonópolis. Então, a gente teve muitos casos ali. Ali tem uma curva, chama Curva da Santinha, uma curva 90 graus. Pelo mesmo motivo da serra. O caminhão reduzia muito a velocidade para poder fazer a curva. E o pessoal ali atacava o caminhão com um carro, né, ou subiam também no caminhão. Mas ali estavam atacando com um carro. E aí, até atirando em motorista. Há uns dias para cá, a PM intensificou a ronda. Lá tem um batalhão em Pochorel, um batalhão de polícia rodoviária. E a operação que está sendo deflagrada aqui pela PM, ela ficou lá em cima, né, fiscalizando os caminhões. Só isso aí praticamente já espantou esse criminoso dessa região. Só que a gente sabe
que esse criminoso, o dinheiro dele, ele vai voltar para lá ou ele vai escolher um outro lugar. Porque ele vive dele, o serviço dele é fazer esse tipo de crime, né? Então a gente tem essas questões bastante sérias e o aliciamento de motorista virou uma prática mais fácil para o criminoso. Porque não precisa ter arma, ele precisa ter um carro, tentar invadir um caminhão, atirar. Ele começou a ir nos locais de carregamento, de descarga e aliciar o próprio motorista. Com dinheiro, a gente já recebeu informações que tem cargas aí que o motorista está recebendo em torno de 25 mil reais. Né? Ele vai falar, vai fazer um frete de 5, 7 mil e o cara ofereceu 25 para ele. Claro que é uma questão de índole, não vamos discutir isso. Mas o mercado também está mais complicado. Então, a gente teve uma greve dos caminhoneiros em 2018, que a gente teve uma série de... E uma das exigências dos caminhoneiros para acabar com a greve foi um negócio chamado tabela de frete, que dava o valor do tabelado pelo governo. Não funcionou, lógico, mas, enfim, a gente tem a tabela de frete. Junto com a tabela de frete, passou na Câmara Federal um negócio chamado do transporte rodoviário. O marco do transporte rodoviário, tudo tem marco regulatório, né? Então, saúde, educação, e foi criado um marco do transporte rodoviário de cargas. Ele passou junto na Câmara Federal, os dois projetos entraram de manhã, olha como o Congresso é interessante. Os dois projetos entraram de manhã cedo na Câmara Federal, e a tabela de frete saiu à noite aprovado na Câmara e no Senado, no mesmo dia. Né? O marco regulatório, ele foi travado no Senado. Ele passou na Câmara e ele foi travado no Senado. O Senado não quis aprovar o marco regulatório. Aprovou a tabela de frete e deixou o marco lá. E aí o doutor Rafael, que está aqui na frente, olhando e analisando o marco regulatório, ele achou algumas coisas interessantes no marco regulatório, no texto do marco que foi aprovado da Câmara. Primeiro de tudo, institucionalizava o roubo de carga. O texto do marco regulatório, ele criava uma Câmara de conciliação na área de transporte rodoviário. Vejam como é interessante como os lobbies eles andam dentro dos textos regulatórios. Então, vamos entender uma coisa. O motorista carregava de Primavera do Leste algodão aqui para Rondonópolis. Dava algum problema no transporte. Ficou sem diesel, deu um problema no motor do caminhão, e ele entrava numa disputa com a transportadora ou com o seu contratante, e mais dinheiro, ou enfim, ele ficava enrolando, né, para que isso fosse resolvido com a transportadora. Então ele não entregou a mercadoria. Aí a gente acaba indo para uma disputa dessa Câmara. A Câmara tem 30 dias para resolver. Em 15 dias, o motorista poderia vender a mercadoria ao seu gosto. E se no final do processo ele fosse condenado, ele estaria obrigado a ressarcir somente até o valor do frete. Então vamos pegar uma carga de algodão de Primavera a Rondonópolis. A carga de algodão, 500 mil reais. O frete, quanto está o frete? Me ajuda aí o povo da transportadora. Fala aí, Rafael. 5 mil reais o frete. Esconde o caminhão por 15 dias a carga de 500. O juiz fala, vocês vão lá, prendem ele. O juiz fala assim, você não podia ter feito isso, você tem que devolver 5 mil reais. Está condenado. Então, se a gente não fica atento nas coisas lá no Congresso, né, alguma coisa dessas passa e você depois tem um problema maior ainda, aí fica ali a polícia prendendo, o judiciário não podendo condenar, porque a lei permite com que o roubo de carga seja institucionalizado. E aí, a questão romântica é que assim, não, isso vai proteger os
autônomos, né? Há verdadeiras quadrilhas de caminhoneiros, que se dizem caminhoneiros, nem são caminhoneiros, né? Que vão fazer isso, a gente tem uma carga de algodão, mas vamos pegar aí defensivo, vamos pegar soja, milho, que tudo subiu muito de preço. Então, a gente precisa sempre ficar atento, né? A questão da área de segurança pública já são carecas de saber sobre isso, né? Mas são coisas que a gente fica até imaginando quem que criou uma cláusula dessa dentro da legislação. Eles estão num nível de sofisticação tão grande, né, que eles têm departamento jurídico para fazer um texto e, pasmem, conseguir aprovar um texto da Câmara, né? Porque a gente sabe das dificuldades que a gente tem em aprovar alguma coisa lá na Câmara, mesmo que a coisa seja muito correta e republicana, né?